Há um só Deus? Há um só Deus, mas em três pessoas iguais e distintas, que são a Santíssima Trindade. Como se chamam as três pessoas da Santíssima Trindade? As três pessoas da Santíssima Trindade se chamam Pai, Filho e Espírito Santo. Explicação. Com esta resposta tão breve, nos ensina o Catecismo três coisas. Primeiro, Deus existe. Segundo, Deus é uno, isto é, há um só Deus. 3. Deus existe em três pessoas iguais e distintas, que são a Santíssima Trindade. 4. Que as três pessoas da Santíssima Trindade se chamam Pai, Filho e Espírito Santo. Deus existe. Sabemos que Deus existe por meio da fé e por meio da razão. Primeiro, a fé nos ensina que Deus existe. Deus revelou muitas vezes e de muitos modos, a princípio por meio dos patriarcas e dos profetas, e ultimamente por meio de seu Filho Jesus Cristo. A história bíblica nos recorda muitas destas manifestações de Deus. No paraíso terrestre a Adão e Eva, depois a Caim, a Abraão, Isaac, Jacó, a Moisés, que fez muitos e assinalados prodígios na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, a Samuel, etc. Finalmente, por meio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é quem o deu a conhecer. Falou-nos de Deus. Além disso, Deus manifestou-se abertamente no batismo e na transfiguração de Jesus Cristo. Segundo, a razão confirma que Deus existe. Indiquemos as principais provas pelas quais a nossa razão nos demonstra ou confirma a existência de Deus. A existência deste mundo e a ordem admirável que nele resplandece provam a existência de Deus. Olhai esta igreja com todas as suas partes, alicerces, paredes, abóbada e teto. Observando a igreja, sois levados a concluir que houve um homem inteligente que a planejou e traçou o seu desenho, que houve quem a construísse. Pois agora olhemos para o mundo, quão grande é e quão vasto. Quantas coisas nele há! As estrelas, os planetas, a terra, e sobre a terra, as montanhas, as planícies, etc. Pois bem, estas coisas não existiram sempre. Houve alguém que lhes deu a existência. Esse alguém é Deus. Observai também uma máquina na estrada de ferro. Por exemplo, quantas partes diversas e cada uma delas destinada a um fim especial. E que acontece? Em virtude do movimento exato de cada uma, a máquina arrasta o comboio em carreira veloz. Observemos também um relógio. As suas peças são pequenas, rodas, engrenagens, ponteiros, admiravelmente coordenados entre si, medem o tempo com toda a exatidão. Ora, todas essas invenções do homem supõem um espírito que as planejou, uma mão que as construiu, isto é, um ser inteligente que a essas invenções aplicou o pensamento e a ação, até conseguir que a máquina e o relógio servissem perfeitamente para o fim a que são destinadas. Pois bem, considerai o universo. Não há comparação entre a ordem admirável da mais perfeita das máquinas e a ordem suprema que reina no universo. O nosso espírito se confunde, move-se o Sol e em torno dele giram imensos planetas, sem que se impedirem nem se entrechocarem na imensidade dos espaços. A Terra gira de maneira que o dia sucede regularmente à noite, sem muito se aproximar do Sol, de forma que sejamos abrasados, e sem muito se afastar, de forma que morramos gelados. As estações sucedem-se uniformemente. Acrescentemos os dois imensos reinos, animal e vegetal, de onde o homem tira a sua subsistência. E finalmente as águas, que vão para o mar e que, convertendo-se em nuvens, voltam para a terra. Por toda parte vemos uma ordem constante, imperturbável e absoluta. Que inteligência foi capaz de conceber e de dirigir há tantos séculos, em ordem tão perfeita, este universo? A
a inteligência de Deus. Mas dizem, o mundo fez-se a si. É um absurdo. O nada não pode fazer nada. O que não é, não pode dar existência a si mesmo, da mesma maneira que nós não poderíamos dar a vida a nós mesmos. Podem, acaso, uma máquina ou um relógio fazer-se a si? E como o poderia todo este universo, bem mais perfeito do que uma simples máquina? Dizem, foi o acaso, mas o acaso é o nada, e por isso nada pode fazer. Poderá o acaso escrever um belo livro, compor um poema inspirado e o universo? Exemplos. Um beijo a Deus. Afirmava um filósofo francês, Saint-Denis, que se os homens creem em Deus é porque desde crianças assim aprenderam. E como prova, quis educar o menino numa casa de campo, sem que jamais se lhe falasse de Deus, persuadido de que não pensaria nunca no Criador. Uma bela manhã encontrou o menino prostrado em terra, com os olhos voltados para o sol nascente, ao qual dizia: Como és belo, ó sol! E quanto mais belo e grande deve ser aquele que te fez. Eu não o conheço, se tu o vires, dá-lhe um beijo por mim. Aquele menino, pela existência do sol, deduziu a existência de Deus. Imitai-o, elevando a vossa inteligência das coisas criadas a Deus Criador.